Pessoal, boa tarde, né? Vamos começar a aula agora. E, novamente, obrigado por estarem presentes mais uma vez, tá? Na aula passada, nós estávamos começando a trabalhar com elementos do formulário, e aí nós começamos pelo um data list, tá? Nós vimos um data list, porém, o data list ele não deu certo na aula passada, inclusive eu estava corrigindo agora, não vi nenhum erro, ou seja, não vi nenhum problema que ocasionasse o não funcionamento daquele data list. Aí, sendo assim, a gente vai começar. Eu apaguei ali para a gente começar ele do zero, tá? E aí, consequentemente, a gente revê novamente e faz algumas alterações. Ok? Então, vou compartilhar com vocês aqui o Sublime para que a gente comece os nossos trabalhos. Então, primeiro, ó, esse arquivo aqui é o mesmo arquivo que nós aula passada, tá? E aí eu fiz só apagar o que tinha dentro do body para que a gente pudesse começar realmente do zero e verificar aí onde foi que nós erramos. Mas já tinha corrigido, não veio nenhuma informação. Inclusive, ele vem trabalhando também com mais duas tags, tá? Além da gente trabalhar com o data list, nós vamos trabalhar agora com o field set e nós vamos trabalhar com a legenda. Então, seria a legenda do field set que nós vamos fazer agora, tá? Então, primeiro, entendam que o field set, na verdade, a gente usa quando nós temos o objetivo de agrupar informações. Por exemplo, você vai criar um formulário e nesse formulário tem vários tipos de informações, como, por exemplo, os seus dados pessoais. Aí tem, por exemplo, informações extras. Vamos colocar aí como exemplo o Enem. Você vai responder, ou melhor, você vai preencher o formulário do Enem, ele pergunta se você tem geladeira, quantas geladeiras, se você tem TV, quantas TVs, se você tem banheiro, quantos banheiros, tem máquina de lavar louça, lavar roupa. Então, nós podemos, digamos, agrupar, organizar as informações de acordo com os dados, tá? Então, essa informação ela poderia ser feita dessa maneira aqui. Deixa eu só liberar alguém aqui, Wesley, vamos lá. Beleza. Então, ó, primeiro eu vou começar aqui com o field set, tá, pessoal? Vou abrir uma tagzinha, vou colocar... Oh, errei. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, o field set. Tá? E dentro do field set eu vou criar uma outra tagzinha chamada de legenda. Então, vocês vão ver que vai ficar bem criativozinho essa questão da legenda, tá? Então, digamos que nós vamos colocar... Vou liberar aqui mais pessoas para entrar. Vamos lá. Então, digamos que nós vamos colocar aqui, ó, dados, por exemplo, dados pessoais, digamos assim, tá? Dados pessoais, e mais abaixo a gente vai criar agora como é que eu posso colocar aí para vocês? Criar exatamente a opçãozinha de legenda para a gente ir colocando. Ou melhor, dados já pré-definidos que vai ser através do elemento data list, tá? Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui primeiro um label, tá? E detalhe o seguinte, essa tag label, ela corresponde basicamente ao que, tá? Essa tag label ele corresponde a gente colocar uma legenda em um campo. Então, quando eu quero colocar alguma legenda em um campo, eu utilizo o label, por exemplo, tá? E aqui eu vou colocar, por exemplo, label, eu vou colocar uma pergunta aqui, por exemplo, estado, digamos assim, tá? Então, coloquei o estadozinho aqui, vou teclar Enter, inclusive aqui no livro, ele coloca aqui para a gente criar um for, tá? Esse for é um atributo e eu vou só repetir aqui o nome estado, tá? Vou responder aqui o estado. Vou colocar o mesmo título aqui. E esse for seria na questão da gente poder criar uma formatação no CSS, tá? Mas vamos deixar aí por enquanto dessa maneira. Então vamos lá. Depois do label aqui, nós vamos colocar um input. E essa tag input, ela basicamente compreende da seguinte maneira, tá, pessoal? O input, ele vem de imputar, de inserir, de acrescentar. Então, todas as vezes que vocês virem uma tag começando com input,
é um campo que você está criando e nesse campo você vai inserir alguma informação. Ou seja, você vai impor alguma informação ali naquele valor, tá? Dentro daquela tag. E nesse input, onde ele coloca, por exemplo, o name, deixa eu ver aqui, pronto. Ele pergunta aqui, ó, type, qual é o tipo de informação que você vai inserir? Eu vou colocar que vai ser texto, tá? Nesse caso eu não posso colocar texto, porque já é um atributo, já é algo predefinido, então quer dizer que eu vou inserir um tipo de dados texto. Daqui a pouco vocês vão ver a questão de número, vocês vão ver a questão de password, quando a gente vai criar uma senha, por exemplo. Então, são tipos de dados diferentes, tá? O nome, eu vou colocar estado, ok? Vou deixar o nomezinho aí de estado. Deixa eu ver mais aqui, tá? Vou criar uma list, então quer dizer que esse input será do tipo list, tá? E essa list, ela vai ser chamada de estado. Se a gente observar aqui na linha 11, quer dizer, eu estou criando um campo, tá? Esse campo ele vai receber texto, o nome desse campo é chamado de estado, porque eu vou colocar os estados, e dentro desse campo ele vai ter uma lista contendo vários estados. Então, basicamente, foi colocado dessa maneira aí. Eu posso também, pessoal, colocar uma ID, lembrando que ID é CSS, e a gente usa muito com a questão de formatação também. Digamos que eu queira formatar esses textos e eu posso colocar lá. Por exemplo, vou colocar estado novamente. E aí, certamente vocês estão me perguntando, professor, mas por que está repetindo o nome estado? Não é que seja obrigatório eu repetir várias vezes o nome estado. Eu posso usar outros nomes. Agora, por exemplo, nome. Se eu for criar, por exemplo, uma lista do nome Estado Civil, então eu coloco lá Estado Civil. Nesse caso, como nós estamos criando, é só uma lista de estados, Alagoas, Sergipe, Pernambuco e assim sucessivamente, tá? Aí tem a lista e ele pergunta qual o nome dessa lista, tá? Aí eu coloquei estado, mas eu posso, para diferenciar, posso colocar estados também. Isso daqui não vai influenciar em nada não, tá? Isso é só questão de organização, ou seja, da gente passar as informações da maneira correta. Terminei aqui o input. Em seguida, aí eu vou criar propriamente o data list, tá? E esse data list, aí agora a gente vai fazer as organizações. Por exemplo, esse data list, ele tem um ID chamada, por exemplo, de estados. Por exemplo, vou usar aqui vou usar a mesma ID que está ali, também não vai influenciar em nada não. Tá? E agora, basicamente, eu vou só colocando as opções que vai ter essa lista, tá? Então, ó, vou colocar aqui, ó, options, tá? E dentro dessa opção, por exemplo, só um detalhe, se eu quiser apagar isso daqui, eu posso apagar, tá? E aqui eu posso colocar aqui dentro, ó, por exemplo, primeiro, qual é o valor que vai receber essa primeira opção? Por exemplo, value, tá? Digamos que eu vou colocar AL, ou seja, Alagoas, ok? Aí o que é que eu posso fazer? Se eu vou colocar vários estados, eu vou fazer um Ctrl+C, vou teclar Enter aqui, ó, e vou colocar, por exemplo, SE, tá? Vou teclar Enter novamente, vou colocar um Ctrl+V, vou colocar, por exemplo, PE, Pernambuco. Deixa eu liberar mais alguém aqui. Vamos lá. Eu posso colocar também, vamos colocar aqui Bahia, BA. BA. Digamos que eu vou colocar Paraíba. E digamos que eu vou colocar também, observe que não precisa digitar tudo, porque são valores semelhantes, tá? Então, valores semelhantes não precisa a gente estar apagando e digitando tudo. Eu vou colocar agora CE, Ceará. Vou colocar outro aqui, por exemplo. Deixa eu colocar aqui RN, Rio Grande do Norte. Digamos que eu vou colocar só isso aqui. Vou colocar MA agora, vou colocar o Maranhão aí.
MMA, Maranhão. Vamos lá. Observa que eu já tenho uma listazinha aqui, ó, tá? Então, já tenho uma lista pronta, exatamente. Eu vou salvar e vou mostrar para vocês. Alguma coisa deu errado aqui de novo. Deixa eu só verificar aqui onde foi que eu errei. Field set, tá. Deixa eu só analisar aqui uma coisa, se você precisaria que eu fechar, porque existem alguns exemplos que não precisa fechar. Podemos colocar inclusive a legenda antes, mas deixa eu só fechar aqui para tirar uma dúvida, tá, pessoal? Inclusive eu já fiz alguns sem precisar estar fechando essas opções. Aqui para ver, ele não apareceu a setinha lá para clicar e escolher uma. Deixa eu ver agora aqui. Quando não está indo e voltando, eu já corrijo logo e já levo para vocês lá certinho. Oxente. Deixa eu verificar aqui onde foi que eu errei, tá? Isso aqui realmente ele não foi. Deixa eu refazer aqui. Dar uma conferida aqui o que é que está faltando, tá? Só um instantezinho. Só alterar isso daqui, só para por via das dúvidas, tá? Só um instantezinho, tá, pessoal? Vou colocar aqui só na ordem do livro, só para ver se foi isso daqui, muito embora acredito que não seja. Ah, já sei o que foi aqui, ó. No input tem que colocar uma barrinha aqui para fechar, tá? Foi só isso daqui, não era a ordem não, tá? Eu só esqueci de fechar o input, que seria colocando essa barra aqui no final, tá? Deixa eu só ter a certeza aqui. Ainda não funcionou, meu Deus. Só um instante aqui. Deixa eu verificar. Eu já tinha feito isso daqui, ele tinha funcionado sem nenhuma dificuldade. Deixa eu ver aqui. Só um instante. Deixa eu abrir ele aqui com outro navegador. Vou tirar uma certeza aqui, tá, pessoal? Só um minutinho. Então, pessoal, tá dando um erro aqui só no navegador. Quando eu coloco aqui em outro navegador, ele vai de boa. Então, deixa eu mostrar aqui compartilhar com vocês aqui o navegador, tá? Ou seja, o erro aqui eu endoidando e, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. No Opera, observa que no Opera, quando eu clico na setinha aqui, ó, ele não desce
o conteúdo, ou seja, as setinhas. Isso é um errozinho no navegador, tá? Deixa eu só colocar aqui. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui o Microsoft Edge, que é da Microsoft, e aí você observa que agora ele está dando certo. Então, assim, foi só uma questão de navegador mesmo, que eu estava preocupado olhando para ver onde eu tinha errado. Então, na verdade, era só o navegador. Aí observa o seguinte, quando eu escolho um, eu não tenho como escolher outro, a não ser que altere a página, tá? Então, por padrão do HTML, escolher um não tem como mudar, tá? É uma escolha só. Voltando aqui para o Sublime, tá? Deixa eu voltar aqui para o Sublime. Existe também uma possibilidade de, depois aqui das opções, tá? Depois das opções, a gente poder colocar uma legenda. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, Alagoas, tá? Posso colocar aqui, ó, Sergipe. Posso colocar aqui Pernambuco. Posso colocar Bahia, Paraíba. Posso colocar Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão. A legenda ela pode ser colocada dessa maneira aqui e não foi aqui. Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Vocês viram que às vezes dá um errozinho aqui. Tenho certeza que eu já fiz ele sem precisar fechar opções, tá? Mas você está pedindo aqui, inclusive no livro ele pede para fechar. Eu não coloquei porque antes eu já tinha feito e ele tinha funcionado de boa. Mas já que ele não, já que ele está exigindo agora para a gente, então vamos lá. Vai, ou seja, essa legenda ela não aparece. Qual foi a mensagem? Essa legenda que eu coloquei aqui, ela não aparece no Microsoft Edge, tá, pessoal? Vejam bem aqui, ó. Por exemplo, vou atualizar. Quando eu clico na setinha, ele não aparece no Microsoft Edge. No Opera, ele aparece de boa. Abaixo de cada nome, sempre aparece as legendas. De navegador para navegador, a gente agora fica sabendo que ele muda os resultados, tá? Eu fiquei só curioso aqui, porque, inclusive, deixa eu ver se eu encontro essa lista aqui de outro, de outra turma, só para eu ter uma certeza aqui, que eu sou meio teimoso. Eu tenho, às vezes, certeza que eu fiz as coisas, por exemplo, mídias. Deixa eu ver aqui, viu? Pronto. Deixa eu só conferir, ó. Por exemplo, deixa eu só conferir aqui, tá, pessoal? Só um minutinho aqui. Inclusive, eu tô vou até compartilhar aqui no Sublime, para vocês verem aqui que não foi um erro meu, o motivo dele estar dando esse erro. Ó. Se vocês observarem, aqui esse documento aqui é outro que eu fiz em outra turma, tá? Inclusive, exatamente isso que nós estamos fazendo. Ó. Eu criei um label, tá? O label eu coloquei um input, tá? Ou seja, eu coloquei só um list. Inclusive, aqui no input ele deu um monte. Provável que tenha sido também algum errozinho aí. Vou fazer o teste lá. Data list ele só deu aliás, o input ele deu, tá? E o data list ele só deu um ID estado. Eu vou fazer dessa maneira lá para a gente ver se deu certo. Agora eu vou procurar aqui essa pasta do segunda tarde para vocês verem. Vou abrir aqui o navegador para vocês verem que o negócio deu certo, tá? Vamos ver se foi um erro do livro ou foi um erro meu aqui. Só um instantezinho. Sou meio teimoso. Quando eu faço alguma coisa que não deu certo, eu fico meio encafifado para tentar descobrir o que é que provocou esse erro, tá? Ver aqui se ele abre aqui para mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar com vocês agora o Opera, tá?
E aí eu dou essa dica com vocês também. Ó. Por exemplo, isso daqui é o Opera, tá? E no Opera, observa aqui, cadê estado? Ó, estado. Quando eu clico na seta, ele estava funcionando. Isso aqui é algum bug do Opera atual, mas normal, ou seja, tá certo. Isso aqui é um bug do Opera, tá? Isso é um bug, ou seja, esse recursozinho aqui e alguns recursos que não devem estar funcionando no Opera, tá? Então, ó, tá endoidando aqui. Eu até vou ficar devendo isso aqui para mostrar para vocês que realmente é um bugzinho do Opera que ele não está possibilitando mostrar os dadozinhos aqui. Mas está certo, ok? Pode ter certeza que isso aqui está certo. Deixa eu só voltar aqui para o Sublime. Eu vou até mudar aqui no arquivozinho de vocês. Por exemplo, no input, deixa eu ver aqui como é que está aqui. No input está listas, pronto, está. No input eu vou até tirar esse name aqui, só porque eu sou teimoso. Muito embora eu acho lá que não vai alterar muita coisa. Deixa eu ver aqui se tem o fechando aqui. O input, ó, se vocês observarem na página 58, nem fechar, precisou fechar aqui, tá? Nem sequer precisou ser fechado aqui. Vamos lá, deixa eu verificar aqui que eu sou meio teimoso. Não, é um bugzinho do Opera mesmo, tá, pessoal? Então, não adianta a gente alterar aqui, porque isso daqui é algo... Aliás, vou testar outra possibilidade aqui. Não, é do Opera mesmo, tá? Então, assim, podem ter certeza que esse blocozinho aqui do data list, tá? Ó, ou seja, a partir da linha 10 até a linha 21, isso daí ele está correto, tá, pessoal? Ele não mudou exatamente em nada, tá? Não mudou em nada. Então, aí tá corretozinho. Eu vou até deixar ele salvo dessa forma aí, para a gente ver na próxima aula que ele vai estar funcionando corretamente, tá? Então, esse exemplo que nós estamos trabalhando aí é um exemplo da página 67. Eu até estava numa suspeita que o livro aqui estivesse errado, mas não. O livro está certo. É só um bugzinho do Opera que não está funcionando com essa setinha aí, tá? Então, inclusive, o Opera que eu estou utilizando, até o Opera está atualizado. Mas eu vou verificar se tem alguma outra atualização. Então, esse field set e a legenda que nós usamos aqui na linha 8 e 9, tá? O field set, se vocês observarem lá, vou colocar novamente aqui, porque esse errozinho aqui atrapalhou e eu não comentei exatamente o que é o field set, tá? Então, o field set, pessoal, nada mais é do que esse contorno, ou seja, essa linha, ao redor tá? Então, o field set ele só isso. Aquela tagzinha legenda é essa tag, ou melhor, esse texto que eu coloquei aqui, dados pessoais. Então, a gente serve exatamente para cadastrar usuários e tudo mais. Por exemplo, vamos fazer umas coisinhas aqui mais organizadas, por exemplo. Deixa eu... Sublime. Eu vou fazer algo que não está no livro, tá, pessoal? Só para embelezar e vocês verem mais a respeito disso. Por exemplo, eu vou abrir uma div, tá? Lembrando que uma div ele é um bloco de conteúdo. Eu vou criar aqui um H1, tá? Vou criar um H1 e eu vou colocar aqui, ó, formulário, por exemplo, formulário de cadastro, por exemplo, tá? Formulário de cadastro, eu vou abrir um CSS, vou colocar um style, vou colocar, por exemplo, que fonte, cadê aqui? Fonte, tracinho, size, vou colocar aqui 2 EMs, vou colocar um ponto e vírgula, vou colocar aqui text, align, center, tá? E vou colocar aqui, ó, color, vou colocar orange, pronto, tá? Só salvar aqui para vocês verem lá o que é que vai acontecer. Aproveitar que a internet tá boa hoje e que Deus permita que continue assim.
e está dando certo essa questão de voltar, tá? Então o resultado tá dando certinho aqui. Aí observa que a gente colocou lá, ó, formulário de cadastro. E mais criar os dados, ou seja, vamos criar os dados, como se a gente fosse fazer um cadastro realmente de alguém. Daqui a pouco, quando a gente cadastrar mais dados, a gente vai perceber que essa linha do field set aqui, não é necessário que ela esteja tão grande como está aqui. Então, vou mostrar para vocês como reduzir o tamanho dessa linha. Tá? Essa redução aí ela é feita com o CSS. Ok? Então, vou mostrar ainda hoje para vocês como é que funciona isso. Então, primeiro eu gostaria de saber de vocês se vocês compreendem como criar essa data list, que muito embora deu certo no Microsoft Edge, não deu no Opera, e deu em partes, melhor dizendo, né? E a questão desse field set aí, que é essa linha com a legenda. Então, essa primeira parte aí, vocês compreenderam? E, pessoal, compreenderam essa primeira parte? Vamos lá. Sim. Pessoal, beleza, vão interagindo aí, porque quanto mais rápido vocês me responderem, mais coisas nós vamos vendo, tá? Então, digamos que abaixo desse data list aqui na linha 24, eu vou dar um BRzinho aqui para não aparecer os dados tudo junto. E digamos que eu vou cadastrar, melhor, vou fazer alguns campos, inclusive vou até pular aqui algumas páginas, só para agilizar aqui para a gente, na verdade, tá? Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Na página, vimos aí a página 68 e 69, e na página, aliás, 67 e 68, e na página 69, nós vamos ver também o input, só que input a gente vai ver, por exemplo, com alguns tipos de informações. Então, vou dar um espaçozinho aqui. Aliás, inclusive, pessoal, o estado ele fica abaixo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Na linha 12, que tem a legenda, eu vou fazer esse estado, digamos que eu vou fazer um cadastro, por exemplo, de pessoas, tá? Nome, endereço, bairro, cidade e estado e CEP, digamos assim. Então, quer dizer, o estado ele fica por penúltimo, tá? E aí a gente insere abaixo. Vamos lá. Vou colocar, por exemplo, um input, tá? Vou colocar, aliás, vou colocar um título aqui, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, nome, ok? Que eu poderia, se fosse o caso, usar um label, por exemplo. Vou usar um label aqui para a gente ver como é que fica, tá? Vou colocar aqui, ó, label, tá? Vou colocar nome, aí vou colocar 2 pontos, ok? Digamos que eu vou utilizar o nome na frente do rótulo ali, nome, e não na linha abaixo, tá? Poderíamos fazer na linha abaixo, talvez fique até mais organizado, mas qualquer coisa a gente reorganiza aí. Então, eu vou colocar aqui, ó, um input, tá? Esse input, eu vou dizer qual é o nome, tá? Então, aliás, qual é o tipo de dados que eu vou inserir. Então, será texto, tá? Deixa eu colocar aqui, texto. O nome será nome, ok? Cadê aqui? Nome, tá? O name, ou seja, o nome desse input será name, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui uma tag BR. E essa tag BR, basicamente, ela serve, como vocês já viram várias vezes, para uma quebra de linha, tá? Então, ele vai quebrando a linha. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, você pode colocar da seguinte maneira, ó. Você pode selecionar aqui, porque nós vamos inserir vários campos. Depois a gente até renomeia e define tamanhos para ele. Digamos que eu coloque aqui, ó, nome, já fiz, agora eu vou colocar endereço, tá? Depois do endereço, que vai ser do tipo texto também, e o name dele vai ser endereço, tá? Aí, pessoal, nesses atributos aqui, tá? Evitem de colocar espaços, evitem de colocar acentos, ou seja, não é interessante colocar isso daí porque pode dar erro. Mas se for o caso, por exemplo, endereço cliente, por exemplo, tá? Aí você pode colocar, ao invés de um espaço, você coloca um underline, que pode funcionar de boa, tá? Então, vai funcionar. O que não é correto é colocar o cedilha, caracteres especiais e espaços, tá? Mas pode colocar dessa maneira. Aí eu vou fazer mais um Ctrl+V. Aí eu vou colocar cidade,
e vou colocar, por exemplo, vai ser do tipo texto também. O name aqui será cidade, tá? Será cidade. Aí, depois da cidade, eu já tenho o estado, que muito embora não esteja funcionando, mas vai estar na ordem certinho. E abaixo aqui, ó, desse data list, ou melhor, abaixo desse BR aqui do data list, eu vou criar, por exemplo, agora um CEP. Aí, pessoal, inclusive eu vou deixar ele na mesma formatação aqui. Eu gosto mais de trabalhar mais organizadozinho assim, ó, para ficar mais interessante. Então aqui, ó, eu coloco CEP, tá? E o tipo de texto agora, melhor, o tipo de informação que vai ser inserida, não será mais um texto, ele será um número, tá? Então eu venho aqui e coloco number, por exemplo, tá? E o nome desse campo, ou seja, desse input, será, por exemplo, CPF, ok? Teve alguma coisa que faltou, deixa eu ver aqui o que foi que eu coloquei aqui errado. Uma barrinha aqui para fechar, não, deixa eu ver aqui. Aí eu apaguei as aspas, vamos lá. CPF. Observe que tinha mudado de cor lá, porque eu sem querer apaguei a aspazinhas aqui depois do CPF. Ó. Então, só em apagar a aspa, observe que abaixo ele já mudou tudo de cor, tá? Então, nesse caso, já dá para perceber. Pessoal, entenderam aí essa parte? Hein, pessoal, entenderam aí essa parte? Dá um feedback aí se vocês conseguiram compreender. Ok. Deixa eu só colocar aqui, pessoal, mais um BRzinho aqui na frente, por exemplo. Deixa eu ver aqui, BR. Tá? Deixa eu ver se ele vai funcionar ali, porque ficou os dados tudo muito juntos, os campos, muito embora eu colocando um BRzinho ali. Deixa eu só verificar aqui se ele vai dar certo, tá? Ficou mais ou menos, não ficou do jeito que eu queria, mas ficou bem próximo. Deixa eu ver aqui conferir aqui, tá? Deixa eu descer aqui. Dois errinhos aqui que eu coloquei. Cadê aqui, meu Deus? Deixa eu ver se eu encontro, tá? Esse BR aqui não é para ser colocado aqui. Ele é aqui. Seria aqui. Não. Ele é aqui no data list, ó. Vou compartilhar aqui com vocês para vocês verem como foi que ficou. Vamos lá. Então, se vocês observarem aí, já apareceu aí um formuláriozinho para vocês. Então, digamos que eu vou cadastrar Jadiel, por exemplo, endereço, por exemplo, lote, por exemplo, cidade, nós não colocamos uma lista, por exemplo, Sebastião, e o estado que era para ele estar funcionando, que não está funcionando, tá? E aqui vem o CEP. Então, ó, no CEP, como eu defini lá que apenas o texto do tipo número vai ser aceito, eu estou tentando aqui digitar letras e ele não vai, tá? Então, ele só vai através de números, tá? Então, aquele typezinho lá, basicamente, é a gente definir qual tipo de informação que vai ser inserido aqui nesse campo, tá? Então, basicamente, seria isso daí. Outra coisa que nós vamos ver, até vamos conhecer mais tipos de dados, né, que nós podemos inserir. Deixa eu ver aqui. Questão de tamanho, tá? Se vocês observarem, por exemplo, na formatação, ele não, por aqui a gente não consegue fazer, por exemplo, um recuo, tá? Pelo HTML para que todos os campos eles fiquem alinhados. Então, ele está alinhando com base, por exemplo, no rótulo, nome, endereço, cidade e estado. Observe que ele está indo e voltando, ou seja, um mais na frente e outro atrás. Mas o que nós podemos fazer é definir a quantidade de caracteres por cada
por cada campo. Por exemplo, se eu colocar aqui o meu nome, ó, eu posso digitar aqui e o meu nome ele fica aí infinito, ou seja, fica lá um campo bem longo. Mas digamos que eu queira definir, eu disse o seguinte, ó, só vou aceitar pessoas que tenham no máximo 20 letras no nome, ou 30 letras. Aí lá no HTML, nós podemos fazer isso daqui, ó. Vamos lá. Dentro de cada input, vamos começar aqui pelo nome, tá? Dentro de cada input, eu posso vir aqui e adicionar um atributo chamado de size, tá? Size é tamanho, então no campo nome, digamos que eu vou aceitar que tenha no máximo 25 caracteres. Já no campo, por exemplo, vamos colocar aqui, no endereço, digamos que eu vou colocar um size também, no endereço eu vou dizer que no máximo 40, porque tem, por exemplo, aqueles endereços enormes, atravessa não sei o que lá das quantas. Aí pega o nome da Princesa Isabel inteira. Vamos lá. Na cidade, eu vou fazer aqui um size também. Muito juntinho aqui, deixa eu só... Vamos lá. Oh, meu Deus. Vamos lá, size. Por exemplo, cidade, vou colocar que vai ser 30 caracteres, digamos assim. Estado, tá? O estado lá, ele só tá com 2. Então, aqui no input, eu vou colocar aqui, ó, de novo, conselho. Aí vou colocar que ele só tem, vou colocar 3 caracteres, para não ficar os 2 a continha, mas eu poderia colocar 3. Aliás, poderia colocar os 2. No CPF, o CPF tem o quê? Tem 9, se não me falha a memória. Então, eu vou aqui, ó, coloco size. Dá um espaço aqui, porque às vezes por ele estar próximo, automatiza aqui. Então, digamos que eu vou colocar 9 caracteres. Então, ele não vai aceitar mais que isso. Ó. Fazer lá um Ctrl S, tá? Ó. Faço lá um Ctrl S. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui o Sublime, aliás, o navegador, para vocês verem aí o que foi que aconteceu. Então, observa que os campos, eles aumentaram ou diminuíram de acordo com o tipo de dados que a gente definiu, melhor, esse que a gente foi definindo. Então, poderíamos definir dessa maneira aí o size, tá? Eu pensando aqui, no CSS a gente consiga alinhar, tá? Para ficar todos os formulários aqui, todos os campos, todo alinhadozinho. Mas só uma observação, como o CSS vai ser o próprio, e no CSS a gente vai rever muita coisa de HTML mais o CSS, então vou deixar para a gente fazer esse recuo de cada campo no CSS, tá? Para não ficar confundindo a ideia de vocês aí. Mas como prometido, digamos que esse field set, ou seja, essa borda aqui, eu queira, digamos, reduzi-la, eu quero diminuir, porque ela está muito grande. Aí, para diminuir ela, vai ser o CSS. Então, assim, eu estou aplicando com vocês aqui o CSS as partes mais fáceis de serem compreendidas, tá? Consecutivamente, quando chegar lá no módulo de CSS propriamente dito, vocês vão estar compreendendo melhor a respeito do CSS. Então, ó, aqui na linha 11, eu tenho uma linha do field set. O field set é aquela linhazinha e tal. E aqui eu vou abrir um style, que é um CSS, tá? E eu vou dizer que a largura dele, eu quero que ele ocupe 50% da tela. Então, só eu fazer isso daí, quer dizer que eu já diminuo aquela borda, ou seja, aquela linha, e aquela linha vai ocupar até a metade da tela, tá? Ela vai ficar até a metade da tela, tá? Disso daí. Vamos ver lá se ele vai funcionar, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ó, vou atualizar e observe que a bordazinha do field set ele só está ocupando 50% da tela. Se por acaso diminuir o tamanho dessa tela, ó, se eu for diminuindo o tamanho da tela, você observa que ele sempre vai ocupar 50% da tela, independente, tá? Então, essa questão da gente trabalhar ali com porcentagem, quer dizer que a gente está trabalhando com responsividade. Então, quer dizer, para a gente montar o nosso aplicativozinho,
a gente tem que pensar que existe dispositivos, ou seja, celulares de vários tamanhos. Inclusive, em uma pesquisa rápida que eu fiz, tem mais de 200 tamanhos de telas de celular. E quando a gente usa esse porcentagemzinho aí, é interessante porque ele vai se adequando a qualquer tamanho de tela. Tanto faz um celular maior, um celular menor, ele vai fazendo esses ajustes aí. Vamos lá. Digamos que eu terminei esse field set aqui de dados pessoais, por exemplo. Mais abaixo aqui, ou seja, na linha 38 termina um field set, eu vou colocar uma tag BR, e essa tag BR, basicamente, ela vai abrir uma linha em branco para não ficar dois field sets completos. Eu vou abrir outro field set, tá? E digamos que você esteja fazendo um cadastro e que você também esteja criando um usuário e senha, digamos assim, tá? Ou seja, isso daqui é um site de uma empresa e todo usuário vai ter que fazer um cadastro. Então, já colocou os dados principais lá, né? Os dados pessoais, e agora vai criar um usuário e vai criar uma senha para acesso ao portal. Então, ó, eu vou aqui, coloco a legenda, e na legenda eu coloco aqui, ó, login e senha, tá? Login e senha, vou colocar dessa maneira aqui. E na sequência, aí digamos que eu vou criar dois campozinhos aqui, tá? Eu posso criar utilizando, olha só aqui, ó, eu posso utilizar esse label aqui, tá? Por exemplo, das linhas 12, aliás, das linhas 13 até a linha 22, observe que nós criamos uns labels aí, que é um rótulo para um campo, mas se você preferir, você pode criar dessa maneira também, ó, ou seja, pode criar direto se você desejar. Então, vou colocar aqui, ó, vou colocar login, por exemplo, tá? Que eu já usei ali, 2 pontos. Vou colocar aqui um BR, login sem um abaixo do outro, mas se você preferir, pode fazer ele na frente também, como você queira, tá? Aliás, vou deixar ele até aqui na frente mesmo. Vou colocar aqui login e vou colocar um input, tá? E esse input, eu vou dizer que ele vai ser do tipo text, ou seja, as pessoas vão inserir texto, porque vai ser um login, vai ser o usuário, tá? E o name eu vou dizer que ele é chamado de login, por exemplo, tá? Esse name aqui ele não vai influenciar. Aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou abrir uma tag BR, porque eu quero que ele me dê uma linha em branco. Agora eu vou criar uma senha, tá? Vou criar uma senha. Vou criar um input novamente, só que esse input, ela pode ser utilizado letras, pode ser utilizado números, tá? Então, texto ele aceita tudo, tá? Se eu colocar um campo do tipo texto, ele aceita números, ele aceita letras maiúsculas, minúsculas e tal. Mas se eu colocar número, ele só aceita número. Só que, como nós estamos criando uma senha, então se eu colocasse número, na hora de a senha, por exemplo, a senha ficaria visível. E digamos que eu quero digitar a senha, mas no lugar da senha ela fique as bolinhas, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, password, deixa eu ver aqui se eu lembro a escrita, eu acho que é esse aqui, password, tá? O nome aqui eu vou dizer que ele é chamado de senha. Aí digamos que mais abaixo aqui eu vou colocar uma outra tag BR, e vou colocar redigite a senha. Não é assim quando nós vamos criar um e-mail, por exemplo, né? Ele pede para a gente digitar a primeira vez a senha, depois ele pede para a gente redigitar a senha, inclusive, o que é que eu vou fazer? Ó, inclusive não vai ser necessário digitar tudo, eu já tenho a mesma informação. Então eu vou só copiar, colar aqui, e o nome eu vou dizer assim, ó, redigite underline senha, por exemplo. Vocês nem colocar a senha. Redigite senha, tá? Então, esses campos eles vão funcionar dessa maneira aí. Vou salvar, ou seja, fiz agora um Ctrl S e vamos lá para o navegador para ver o comportamento desses dois campos. Pronto. A gente tem lá, só que ficou tudo emendado, ó, tive que abrir colocar uma BR lá, deixa eu colocar aqui.
só para ficar mais bonitinho, tá? Ficar organizado, porque eu coloquei esse BR aí, não funcionou. Pronto, ó. Aí observa lá, ó. Digamos que eu venho aqui, eu coloco o meu login, vai ser, por exemplo, underline Lúcio, e a senha eu vou colocar lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tem o redigitar a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí o que acontece? Uma coisa que nós vamos criar, e que eu não quero atropelar para não confundir vocês, é que a gente vai ter um botãozinho de formulário para que a gente possa enviar essas informações. Só que tem um detalhe, como nós não estamos no banco de dados, nós estamos criando apenas o... Quando a gente pede para enviar, não existe um destino específico para enviar essa informação. Então, como não tem um destino específico, ou seja, não existe um banco de dados, ele envia, ou seja, ele zera o formulário, mas a informação não vai para lugar nenhum, ele só zera, tá? Então, lá no JavaScript ou PHP, a gente pode fazer uma conexão com o banco de dados, que pode ser um banco de dados chamado de MySQL, ou seja, uma linguagem de programação chamada MySQL, que aí o banco de dados ficaria virtual e a gente pode inserir essas informações lá no banco de dados, tá? É uma coisa mais complexa de se fazer. Deixa eu ver aqui se tem alguém chamando. Não. Então, nesse caso, seria isso daí. O que eu vou fazer lá também, para ficar o mesmo de field, eu vou fazer aqui ó, um Ctrl+C, fazer aqui um Ctrl+C, e dentro desse field set aqui na linha 40, eu vou fazer um Ctrl+V, tá? Só atualizar aqui só para vocês verem que os dois field sets, eles ficaram, digamos, corretinhos, tá? Ou seja, ficaram bem alinhados aí. Pessoal, entenderam a respeito de... entenderam a respeito do que foi criado agora, do input, do login, da senha, ou seja, do tipo de dados, que eu usei nome, usei número e agora usei password, ou seja, tá? Me digam aí se vocês entenderam. Isso, do que foi feito, Josenildo. Hein, pessoal? Só tem o Josenildo aí, só tem o Wesley. Pessoal, ajudem aí, tá? Quando eu questiono se vocês compreenderam ou não, eu não estou fazendo uma pergunta só ao Josenildo, só o Wesley, não. Eu estou fazendo a todo mundo, tá? Então, Rayara, Matheus, estou perguntando a todo mundo. Então, não fique esperando que os outros respondam por vocês, não, para que vocês não fiquem com dúvidas e fiquem com essas dúvidas aí em casa, tá? Então, é necessário que vocês... Ô, Jaqueline, qual foi a parte que você não entendeu? Ah, o Josenildo a respeito dos dados. Eu já explico, Josenildo, aí. E Jaqueline, qual foi a parte que você não entendeu? Ah, tá. Ó, corresponde da seguinte maneira, tá? O formulário, ele só cria a estrutura da página, tá? O formulário, ele só cria a estrutura da página. A questão de banco de dados, o que é um banco de dados, tá? Banco de dados é um local onde as informações, elas ficam dadas. Esse banco de dados, ele pode ser online, tá? Ou ele pode ser físico, ou seja, no computador, tá? No próprio computador. E aí, o que é que acontece? Viu, pessoal? O que é que acontece a respeito aqui do banco de dados? Todo formulário, quando ele vai, por exemplo, lá do Enem, vamos pegar um exemplo lá do cadastro feito no Enem, é criado um banco de dados à parte, ou seja, um outro arquivo, um outro programa,
tá? É criado lá, através de uma linguagem de programação, é criado um banco de dados, e o banco de dados utiliza exatamente os mesmos campos, os mesmos nomes de campos que estão aí no HTML. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui, ó, name, por exemplo, login, name, senha, name, CPF, por exemplo, name, estado. Quando eu coloco aqui name, por exemplo, cidade, então é exatamente esse atributozinho name que ele vai se conectar. Por exemplo, se eu uso um name, por exemplo, senha, então eu tenho dados, ou seja, no outro arquivo, em outro programa, um campo com o nome de senha, tá? E aí, através de uma linguagem de programação, eu faço a conexão entre o HTML e o banco de dados. Então, se existe uma conectividade entre a página HTML e o banco de dados, que é outro arquivo, tá? Então, quando se insere no HTML, ele vai banco de dados. Agora, se tem dois arquivos distintos, mas não existe uma conexão entre eles, que é o que está acontecendo, tá? Quer dizer que mesmo que eu insira, ele não tem para onde ir. Então, por isso, vem a necessidade de criar um banco de dados por fora, ou seja, um outro documento, e que faça-se essa conexão entre o HTML e qualquer que seja o outro banco de dados que a gente vai utilizar, certo? Entendeu aí, Jaqueline? Entendeu, Josenildo? Beleza. Vamos lá. Vamos seguir agora, tá? Então, digamos, eu vou usar abaixo do CEP, eu vou criar aqui mais opções para a gente ir conhecendo, tá? Nos dados pessoais, digamos assim. Então, digamos que nos dados pessoais, nós queremos usar algumas opções em que o usuário final ele não tenha a liberdade de digitar qualquer informação. Por exemplo, nós vamos usar agora o Estado Civil, tá? Então, o Estado Civil, digamos que eu colocasse lá Estado Civil e o campo fosse do tipo texto, ou seja, para as pessoas irem lá e digitar qual é o Estado Civil, ia virar uma bagunça. Por que ia virar uma bagunça? Ia pegar gente, por exemplo, que ao invés de colocar, por exemplo, união estável, digamos assim, aliás, amaziado, que seria amigado, né, junto. Então, uma pessoa colocava amigado, outra pessoa colocaria amaziado, outra pessoa colocaria junto. Então, quer dizer, no final nós teríamos tipos de dados diversos, o que, para a gente organizar, isso demoraria e ficaria muito complicado, tá? Ayara, dessa vez não é a minha internet, tá? Aumenta aí o volume do seu celular para ver se melhora. Então, nesse caso aí, a gente cria alguns recursos que possibilita que as pessoas só insiram algumas informações pré-definidas, tá? E, por exemplo, nós poderíamos utilizar o data list para que a pessoa clique na setinha e defina qual é o seu estado civil. E existem outras possibilidades, não existe só um não, tá? Aí nós vamos usar o tipo, tá? Em vez de ser tipo texto, a gente vai usar rádio, por exemplo, que ele vai definir um círculozinho, ou seja, um botão para que a pessoa possa. Então, eu vou fazer da seguinte maneira aqui, tá? Deixa eu ver aqui uma possibilidade aqui que ele está. Vamos lá. Eu vou criar aqui, no livro ele pede para a gente criar um form, só que eu não criei um form, tá? Até então. Formulário. Deixa eu verificar aqui uma coisa, tá? Só um minutinho. Deixa eu criar aqui um form, um formulário, para não ter a necessidade de criar individualmente ali, para ele não estar repetindo aqui. Deixa eu só fazer um teste aqui. Só um minutinho aqui. Tranquilo, não mudou nada não. Vamos lá. Então, abaixo do field set, como prometido, vou criar aqui uma tagzinha, tá? E agora eu vou só fazer o seguinte, vou criar, deixa
deixa eu ver aqui a forma que ele colocou aqui. Eu vou... Deixa eu ver aqui, viu, pessoal? Eu vou colocar um label aqui, tá? Fica mais bonitinho aqui. Vou só copiar, colar ele aqui embaixo. E esse label eu vou colocar aqui, ó. Estado civil, tá? Estado civil. E mais abaixo, agora eu vou colocar, por exemplo, o label. Inclusive, vou colocar aqui uma tag BR, colocar uma barrinha aqui, porque eu quero que ele fique quebradinho aí, bonitinho. E eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, input, tá? Só que esse tipo, ou seja, esse input, não é texto. Eu vou colocar aqui, ó, rádio, tá? Não é o de ouvir, é o de... O rádio é um botãozinho que a gente vai clicar. Daqui a pouco vocês vão ver. O name, tá, pessoal? O name, ele colocou o seguinte aqui. Deixa eu ver aqui como foi que ele colocou. Vamos colocar aqui. É civil, tá? Esse ele vem de estado civil, ok? Ou seja, o nome desse input aqui, tá? Aí ele colocou também um value. Ele colocou aqui Mali, por exemplo, foi um nome que ele atribuiu aqui, tá? Aí vem um atributo aqui bem interessante, que é esse checked aqui, tá? Que inclusive esse checked aqui, ele define que automaticamente, deixa eu só verificar aqui para ter certeza, tá? Automaticamente, quando ele iniciar, ele vai marcar esse como, digamos, principal, tá? Eu poderia colocar, por exemplo, aliás, poderia não, eu vou modificar essa ordem aqui. Digamos, pessoal, que todas as vezes que for cadastrar, vai aparecer o nome solteiro, como padrão, tá? E aí você vai mudar. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, por exemplo, tá? Ou solteira, na verdade, tá? Colocar os dois aqui, colocar aqui tudo junto, na verdade. Solteiro. Aí agora eu vou colocar uma tag BR, uma barrazinha, porque ele quebrou ali. Aí o que é que acontece? Eu vou simplesmente copiar essa linha e eu vou colocando as outras possibilidades. Por exemplo, deixa eu só... Vamos lá. Só que tem um detalhe, ele só vai ficar um com o checked, ou seja, só vai ficar um como principal, tá? Aquele que vai ser marcado automaticamente. Então eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar... Vamos lá. Aqui. Family. Deixa eu ver aqui. Family. Aí eu vou colocar aqui, ó. Casado. Casado. Tá? Para ficar mais rápido aqui, não ter que apagar nada, ou quase nada, eu vou só copiar novamente, rolar. Vou colocar aqui outros, por exemplo, ó, outro. Solteiro, casado, por exemplo, viúvo, tá? Aí vou colocar outer também aqui. Vou colocar agora amaseado. Esse amaseado ele quer dizer amigado, né, no nosso popular aí, no nordestinês, ou junto, ou como vocês queiram compreender. Vou colocar outro aqui também. E vou colocar aqui divorciado, tá? Então nós temos aí 5 estados civil, ou seja, 5 possibilidades aí de estado civil, ok? E aí a gente vai salvar agora para vocês verem como é que vai ficar lá no navegador. Já salvei, agora vamos para o... Ficou abaixo. Ficou aqui embaixo, ó, ficou o solteiro como padrão, mas eu queria colocar ele aqui dentro de dados pessoais. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, oh meu Deus, coloquei abaixo mesmo. Deixa eu fazer aqui um Ctrl X.
Eu me confundi aqui. S. Pronto, agora ele está lá, ó, dentro. Estado civil, tá vendo lá, ó? Aí, na hora do cadastro, nome, endereço, cidade, CEP, estado civil. Aí a pessoa vai lá e marca um dos, tá? O que acontece? Ele não aceita mais de uma, digamos, mais de uma possibilidade. Deixa eu só tirar uma curiosidade aqui, tá? Ele aceita aqui mais de uma possibilidade. Não aceita não, tá? Eu tirei, inclusive, aquele check-add, ó. Aí observa que inicialmente ele não me deu nenhuma possibilidade como principal, tá? Que eu acho até mais interessante. Não é obrigar que a pessoa, sugerir que a pessoa, digamos, esteja solteiro ou casado, por exemplo, tá? Então, nesse caso, fica até mais interessante. Já mostro para vocês lá o que foi que eu tirei, tá? Então, observe que as informações estão lá, então o usuário ele vai só clicando. Tá? Por exemplo, se você quer, nesse caso aqui do Estado Civil, se você quiser definir ele um pouquinho, digamos, em destaque, deixa eu mostrar para vocês lá. Se for o caso, você pode aplicar um negrito nesse Estado Civil aqui, só é você abrir aqui uma tag B, ó, abre aqui uma tag B, e essa tag B, ela permite que o texto lá fique em negrito, tá? Então, agora o Estado Civil lá, ele está em negrito. Aí, olha só, continuando aqui, pessoal, continuando aqui, eu vou abrir aqui mais uma tag BR, tá? E digamos que eu vou fazer outra pergunta aqui. Digamos que eu vou fazer outra pergunta. Por exemplo, vou colocar aqui abaixo e eu vou marcar, ou seja, criar uma outra possibilidade, só que ao invés de a gente utilizar o rádio, como nós utilizamos ali, nós vamos utilizar outro atributo que é chamado de checkbox, tá? Vamos lá. Então, no checkbox, deixa eu só verificar aqui, tá? Digamos uma pergunta aí. Deixa eu ver aqui o que é que a gente pode sugerir. Deixa eu ver aqui. Um exemplo. Vou colocar aqui. Melhor. Último. Tem um acento aqui no último trabalho, por exemplo. Vamos lá. Último trabalho. Aí eu vou aqui novamente, tá, pessoal? Vou aqui criar agora um outro input, tá? Vou criar um outro input. Esse input, ao invés de eu utilizar o rádio, eu vou utilizar agora o checkbox, tá, pessoal? Então aqui, ó, checkbox. Beleza. Digamos que esse checkbox, eu vou colocar aí, por exemplo, opções, o nome opções, tá? Inclusive, vou colocar ele igual para todos. Aí tem aqui o value, tá? Esse value, digamos que eu vou colocar aqui o primeiro valor. Digamos que eu coloco aqui trabalho, vou colocar tudo minúsculo, viu? T formal, por exemplo, trabalho formal. Por que eu coloquei T formal? Porque a gente já vai colocar ele aqui na frente também, ó. Inclusive o input aqui, ele está pedindo para que a gente feche esse input aqui. E eu vou colocar aqui, por exemplo, trabalho formal. Trabalho formal. Estou meio preguiçoso para digitar, vou colocar esse BRzinho aqui, tá? O que é que eu vou fazer? Como eu tenho vários marcadorzinhos aí, tá? Ou vários botõezinhos para marcar, não precisa estar digitando tudo novamente, ó. Vem aqui no finzinho, Ctrl V, e agora, trabalho formal
trabalho informal. Vamos lá, vamos colocar outro aqui. Autônomo. Autônomo. Digamos que eu vou colocar essas 3 possibilidades apenas, tá? Não vou colocar mais que isso. Vamos lá. E agora eu simplesmente vou fazer um Ctrl S, tá, pessoal? Vou fazer um Ctrl S e vamos ver lá no navegador como foi que ficou. Olha só. Observe que tem o estado civil que nós tínhamos feito e observe que eles estão em negrito agora, tá? Porque eu coloquei aquela tagzinha B. Então o rádio ele vai ficar, por exemplo, uma bolinha, tá? E o checkbox ele vai ficar, digamos, ele vai ficando esse quadradozinho. Qual é a diferença entre um e outro, tá? É porque o rádio a gente só pode escolher uma opção, tá? Então, quando nós queremos apenas escolher uma das opções, então eu uso o rádio. Mas digamos que último trabalho, eu posso dizer que o cara trabalhava formal e ele trabalhava também, eu errei aqui o autônomo. Ele trabalhava também como autônomo, tá? Então, quer dizer, ele pode executar 2 funções ao mesmo tempo. Ele pode trabalhar da maneira, ok? Então, eu posso colocar o último trabalho e, nesse caso aí, ele pode dizer de que forma ele trabalhava, digamos, anteriormente. Ok, pessoal? Entenderam aí essa partezinha aqui da diferença do rádio para o checkbox? Sim. Pessoal, vamos lá, interajam aí, por favor. Ok, deixa eu só corrigir ali, deixa eu voltar lá para o... Pessoal, vão interagindo aí, tá? Ó, autônomo que eu errei aqui, autônomo. Autônomo. Beleza. Então, observa lá que estamos seguindo aqui, tá? Outra coisinha que eu poderia colocar aqui com vocês, tá? Que ficaria bem interessante. Abaixo aqui desse último field set, vamos ver se ele vai funcionar, porque eu criei aí 2 field sets, vamos ver se funciona, tá? Se eu chegar aqui no finalzinho, ou seja, observe que tem um formulário, né, na linha 61. Então, na linha 60, digamos que eu coloque aqui um input, por exemplo, e esse vou dizer que é de texto submit, tá? Então, esse submit aí, deixa eu ver só um detalhe aqui, tá? Esse submit aí, eu posso dizer até aqui que seria, por exemplo, nome, por exemplo, enviar. Vou colocar uma barrinha aqui no final. Vai dar certo, viu, pessoal? Tem coisa aqui que eu vou incrementando. Uma coisa é ter Não deu certo, não, por enquanto. Uma coisa tem o livro e outras coisas que eu vou colocando a mais aqui. Não vai. Deu certo não, o que eu ia fazer. Depois eu faço aqui. Vou colocar aqui, mas ele não vai dar certo não. Type. Ah, pessoal, também eu errei. Submit aqui é... Deixa eu olhar agora. Ah, agora deu certo. Deixa eu ver só fazer um teste aqui. Pronto. Agora deu certo, tá? Deixa eu compartilhar aqui, foi porque eu errei a palavra aqui. Coloquei uma letra E onde não deveria colocar. Então, ó, observa aqui. Suponhamos que eu cadastro aqui, vou só cadastrar o endereço, tal, não vou cadastrar tudo, tal. O estado a gente sabe que não está indo, mas vou colocar Alagoas assim mesmo, tá? Lembrando que isso daqui é para quem chegou atrasado, isso daqui é um bug
no navegador. Digamos que o CEP eu vou colocar um número tal lá, vou dizer que sou casado, trabalho formal, por exemplo, tá? Login, digamos que eu vou fazer aqui, ó, Jadiel, underline, Lúcio, senha, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou redigitar a senha, ó, tá? E quando eu estava explicando sobre, na hora de enviar os dados, tá, pessoal? Na hora de enviar os dados, por exemplo, eu vou enviar, vocês vão ver que a tela ela vai atualizar e tudo vai sumir, ó. Enviar, tá vendo, ó? Tudo ele, digamos, foi enviado, entre aspas, tá? Mas ele não encontrou um destinatário para ir. Se existisse um banco de dados com essa página, então eu estaria alimentando o banco de dados com os dados, coisas que isso não aconteceu. Então, para criar esse botãozinho aí, inclusive, eu vou só criar aqui um BR, ficou muito próximo aqui. Eu tenho trauma com informações muito próximas umas das outras aqui. Então, aqui, tá? Então, ó, eu poderia fazer, digamos, dessa maneira, tá? E aí os dados, eles seriam enviados. Agora, para onde eles são enviados, aí teríamos que criar um banco de dados para fazer o envio dessas informações. Ok, pessoal? Tranquilo? Alguma informação, aliás, alguma pergunta a respeito aí do que nós já acabamos de ver? Pessoal? Alguma pergunta, alguma curiosidade? Tranquilo, né? Pessoal, se vocês estiverem me seguindo aí com o livro, tá? O livro aqui para mim, ele tá na página 70, tá? Do livro. E na página 70, ele vem uma lista, que é uma lista drop-down, tá? Ele mostra aí exatamente como fazer, digamos, bem semelhante àquela questão do Estado. Eu vou até tentar fazer ela aqui com vocês, para ver se a questão do Estado lá ele volta a funcionar. Ele é bem semelhante ao data list que a gente usou. Ele tem umas informações muito parecidas. Inclusive existe aí duas possibilidades de lista, tá? Existe uma lista drop-down, que é o que tem na e existe um list box, tá? Que é o da página 71. As duas são bem parecidas, tá? As duas informações são bem parecidas. A gente vai ver agora, inclusive, a gente corrige para ver se o navegador ele vai mostrar agora, tá? Na verdade, pessoal, já está pronto para uso, não é mesmo esse formulário. Josenildo, a página HTML, olha só, por enquanto a gente só criou a estrutura. Claro que, em questão de uso, bastaria só a gente criar um outro arquivo com um banco de dados e fazer a conexão entre eles, tá? A gente fazer a conexão entre eles. Agora, claro que as pessoas, elas dão uma importância maior, as informações, elas são mais intuitivas. E o que seria essa questão de ser mais intuitiva? Utilizar, por exemplo, cores. Então, poderíamos formatar esse formulário para tornar um formulário mais atrativo, mais interessante, e isso é um papel do CSS, fazer essa formatação. Não é algo que seja difícil, mas que, obviamente, nós poderíamos colocar. Tá? Por exemplo, deixa eu passar aqui para o Sublime para a gente colocar. Por exemplo, voltando aqui, ó, digamos que na linha 9, linha 11, eu criei uma div. E essa div, eu quisesse, por exemplo, colocar um preenchimento para ficar uma barra bonita lá. É possível fazer isso? É possível fazer isso. Deixa eu só pegar uma corzinha bonitinha lá, tá? Porque de cabeça aqui eu não lembro uma cor bonita, ou seja, o códigozinho hexadecimal, tá? Então, deixa eu ver aqui, Adobe Color. Deixa eu só pegar uma corzinha bonitinha aqui. Para a gente colocar, só para dar um exemplo aí para o Josenildo do que seria essa questão de ser mais intuitivo, tá?
Então, digamos aqui que na div eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, background color, vou colocar uma corzinha aqui no background do texto, tá? Já ou melhor, no body, que é o corpo, eu vou também abrir um style, inclusive vai ser igual, vai ser um background, só a cor que vai ser diferente. Então, eu vou selecionar. Ó, uma coisa que eu estou mostrando bastante para vocês é essa questão do copiar e colar, tá? Então, pessoal, agiliza muito para não ter... Exato, Josenildo. Para não ter essa questão de estar... Às vezes, até o redigitar, você termina redigitando coisas erradas, tá? Você termina redigitando uma coisa errada. Então, quando você, por exemplo... Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Quando a gente copia e cola, por exemplo, se a gente já sabe que algo já está dando certo, então fica mais fácil esse copiar e colar, tá? Vou fazer um Ctrl S aqui e mostrar para vocês lá no navegador como é que funciona aqui. Tá mostrando beleza. Ó, observa que eu criei lá em cima digamos, uma cor, tá? Não foi das melhores, pensei que ficar mais bonito, tá? Mas seria basicamente isso. Por exemplo, eu vou até mudar lá que eu não gostei não. Vou colocar uma corzinha mais escura em cima. Deixa eu verificar aqui. Vou colocar essa corzinha aqui mais escura lá na div, tá? Só um minutinho aqui. Eu vou colocar também, aproveitar aqui e colocar uma largura. Eu vou colocar aqui uma largura, eu vou colocar aqui de 50 vx. Deixa eu ver lá como é que ele vai ficar. Ó, observe aí uma corzinha mais escura, então ficaria mais, digamos, interessante. Eu posso vir aqui abaixo da div, eu posso colocar também um BR para não ficar tudo junto, tá? Ó. Então, simplesmente eu posso fazer essas formatações aqui. Eu posso, por exemplo, esse texto, para ele não ficar, digamos, o laranja, que não ficou legal, eu posso, por exemplo, ao invés de colocar minúsculo, eu posso colocar tudo maiúsculo, por exemplo, formulário de cadastro, tudo maiúsculo, tá? E ao invés da cor laranja, que não combinou aí, eu vou colocar um branco. Então, coloquei aqui um white. Coloquei aqui um white, uma corzinha. E, ó, então, o up que o Josenildo se referiu é isso, é essa questão de você criar uma aparência que induza as pessoas permanecerem na página, né, no site. Então, existe essa possibilidade aí. Existe, claramente, várias possibilidades de formatação. Mas, se você observar, já ficou bem mais apresentável, tá? Ficou bem mais apresentável do que o que estava anteriormente. Aí nós podemos alterar as cores desses textos, mudar modelo de letra, tá? Então existe toda uma possibilidade aí que nós podemos, digamos, organizar, tá? Então basicamente seria isso daí. Deixa eu ver aqui, para que as pessoas queiram realmente preencher esse formulário, tá? Então, é exatamente esse intuito. Mas a questão da criação do formulário, Joseneiro, pessoal, está pronto, tá? Então, é só a questão de você dizer, eu vou formatar para ficar mais apresentável, tá? Apenas isso daí. Pessoal, essa questão aqui do drop down aqui na página 70, deixa eu tentar aqui fazer, tá? Eu vou apagar esse... Deixa eu ver aqui só uma questão. Vou fazer aqui. Eu vou apagar da linha 25 até a linha 35, tá? Vou apagar até aí para a gente colocar, na verdade, faltou o label aqui.
Não, o label aqui eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou deixar estado, já está ali prontinho. E eu vou só fazer uma lista de uma maneira diferente, tá? Eu vou utilizar um select. Outra coisa, pessoal, a ideia de mostrar várias possibilidades dessa é que, às vezes, quando nós estamos desenvolvendo, às vezes nós pensamos em fazer de uma maneira e essa maneira que a gente está tentando fazer, ela não está dando certo, tá? Então, se ela não está dando certo, a gente pode ver outras possibilidades. Então, por exemplo, vou colocar aqui a L, por exemplo, tá? Inclusive, deixa eu logo estruturar aqui. Vou colocar lá value, por exemplo, value, e esse value eu vou colocar, por exemplo, vou colocar a L aqui também. Deixa eu ver aqui tranquilo. Vou colocar aqui a L, vou colocar todos os valores, vou colocar a L, para facilitar aqui. Para ver, aí aqui eu vou lá, e tá L maiúsculo, né, pessoal? A L tá? Depois do SE, eu vou colocar, por exemplo, VA, SE, vou colocar aqui PE, vou colocar, deixa eu ver aqui, viu? Vou colocar RN, tá? Vou colocar Paraíba e tal. Se fosse o caso, eu poderia Alagoas, Sergipe, Bahia, Pernambuco, Ceará, Grande do Norte, Paraíba. Por exemplo, fica até mais prático aqui. Deixa eu compartilhar lá para a gente ver. Boa tarde, Eduardo. Estava sentindo sua falta. Então, eu já vou fazer a frequência, certo? Para não correr o risco de você levar falta. Vamos lá, vou salvar aqui. Eu vou agora compartilhar com vocês o navegador. E observa, agora a listazinha lá, ele funciona, tá? Ó, ela funciona. Inclusive, eu vou fazer até melhor. Vou colocar o primeiro aqui. Só um minutinho aqui. Vou colocar aqui como nenhum, por exemplo. Muito embora quando eu coloco como nenhum, vamos lá. Então, ó, na hora do cadastrar, ó, eu posso escolher, tá vendo a listazinha, tá? Posso clicar e escolher a listazinha. Pessoal, só uma observação aí. Quando eu clico nessa listazinha, ou nessa setinha, a lista desce para vocês aí? Dá esse feedback, por favor. Porque, assim, essa plataforma que a gente está trabalhando, eu percebi alguns bugzinhos, por exemplo, lá no Excel, não mostra a lista, tá? Para mim mostra aqui. Mas esse bugzinho é um bugzinho da plataforma. Pessoal, para mim está mostrando, tá, a lista. Eu estava dando aula de Excel e quando eu clicava em algumas janelinhas que ela descia semelhante a essa, os alunos diziam, professor, a gente não está vendo. Aí eu comecei a fazer um print e colocar ao lado do Excel, ao lado da planilha, e as imagens eles viam, mas
a janelinha mesmo eles não viram. Então, isso daqui é um bugzinho da plataforma, viu, pessoal? Infelizmente, quando não é uma coisa, é outra. Mas agora eu sei que está funcionando lá certinho. Observe que até está lá Rio Grande do Norte. Eu vou mudar aqui e voltar para Alagoas. E aí vocês veem que ele já vai lá e atualiza e volta para Alagoas, tá? Então ele está funcionando a listazinha, só não mostra para vocês aí, certo? Deixa eu fazer a frequência aqui rapidinho. Eu acho que está todo mundo. Só não está quem faltou. Vou só enviar aqui. Só um instante. Vamos lá. Realmente, mostra não. Pessoal, entenderam aí a respeito dessa listazinha aí? Ou como criar essa lista? Por favor, me dá um feedback aí se vocês compreenderam. Tranquilo, né? Ficou mais fácil aí. Ok, valeu aí. Então, olha só. Isso nós vimos na página 70, tá? Na página 71, ele vem um bem parecido, que é, ao invés de a gente usar, por exemplo, o checkbox, a gente utilizar, por exemplo, um list box. É basicamente igual, não muda quase nada. Ok, Eduardo, nós estamos trabalhando com formulário, tá? A gente vai ver muitos formulários ainda, vários tipos de campos, então, assim, você vai entendendo mesmo chegando agora. Pessoal, na página 71 do livro, ele fala aí sobre principais atributos e elementos do elemento input. Lembrando que input quer dizer quando nós vamos inserir algum tipo de informação. E lá ele diz o seguinte, por exemplo, button, então pode ser um botão, pode ser um checkbox, que nós acabamos de ver, pode ser um rádio, que nós vimos também, pode ser o reset, que nesse caso aí nós criamos com o intuito de criar um botão para apagar, ou seja, resetar todas as informações que estiverem no formulário. Tem um file, tá? Que é a possibilidade de você upar um arquivo, por exemplo, anexar, melhor dizendo, quando a gente vai anexar um arquivo, então podemos criar um arquivo desse tipo também, tá? Tem o color, que é um valor necessário para permitir que o usuário selecione uma determinada cor no seletor de cores. Detalhe, não funciona no Internet Explorer, tá? Então, quer dizer, vai ter muita coisinha que a gente vai fazer. Ainda existe data local, existe monte é utilizado um mês, existe number, que nós já vimos, tá? Existe o range aí, esse que eu implemento, posso disponibilizar uma forma de representar campos numéricos, ou uma barrazinha, por exemplo, de destaque. Aí tem o search, que seria para pesquisa, ou seja, um campozinho de pesquisa. Aí tem o time, que seria para hora. Aí tem o URL para a gente colocar, por exemplo, um link, que pode ser um e-mail, por exemplo. E tem o wiki para a semana do ano. Então, tem muitos atributos que nós podemos trabalhar. Nós não vamos trabalhar com tudo, mas nós vamos trabalhar com boa parte desses atributos aí. Vamos lá continuar no Sublime, tá? Na página 72, ele está mostrando aí como a gente criar um campo, tá? Um campozinho de e-mail, tá? Então, digamos que abaixo do CEP, tá? Ó, na linha 37, vou colocar, deixa eu colocar aqui um BRzinho aqui, tá? Vou colocar aqui um BR, só para ficar mais fácil. Na verdade, a barrinha ela vem na frente. Vamos lá. E aqui eu vou criar, por exemplo, um campozinho de e-mail, tá? Para a gente colocar, obviamente, o e-mail. O que é que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu já vou copiar esse label, tá? Eduardo aqui está chegando agora. Esse label ele corresponde a um rótulo de um campo, tá?
E eu vou colocar aqui e-mail, por exemplo. E-mail, 2 pontos. Tá? Corrigir só aqui o e-mail. Beleza? Digamos que eu quero que, não quero que o campo de e-mail ele apareça aí embaixo, apareça na frente mesmo. Agora eu vou colocar aqui um input, tá? E esse input tipo e-mail, aí nesse caso, quando nós colocarmos e-mail, é bem interessante, tá? O professor poderia colocar e-mail como tipo de texto? Então, poderia. Questão seguinte, quando você coloca como texto, a pessoa pode digitar o e-mail de qualquer forma. E se você colocar, por exemplo, o tipo... Eita. Ó, aqui eu errei aqui, ó. Só um instante aqui, ó. CEP, que eu tinha errado aqui. E esse e-mail, na verdade, eu coloquei ele aqui, esqueci do... Deixa eu... Só um instantezinho aqui, viu? Tirar esse BR aqui para ficar na frente. Para baixo, tá? Porque senão ele vai ficar dividindo, ou seja, o nome CEP fica em cima, aí no meio vem o e-mail e embaixo vai aparecer o campo do CEP. Então foi só esse errozinho aí que eu cometi. Vamos lá. Então, quando a gente define que o tipo é e-mail, obrigatoriamente, na hora de cadastrar, a pessoa tem que seguir aquele padrão de e-mail, que é o nome da gente, ou seja, o e-mail da gente, @ por exemplo, gmail.com.br. Então, quando você coloca um tipo de dados aqui chamado de e-mail, por exemplo, obrigatoriamente a pessoa vai ter que colocar o e-mail no padrão certo. Então, vou só dizer que o nome desse campo é e-mail, então nada demais, tá? Eu vou dizer que esse campo ele vai aceitar um e-mail com no máximo 50 caracteres, ou seja, tá? 50 caracteres. O value ele está pedindo aqui para deixar em branco mesmo, então eu vou deixar o value, digamos, em branco, tá? Então, vou deixar dessa forma aqui. E agora a gente vai lá só ver como foi que ele ficou, tá? Ó, ficou lá o e-mail, tá? Vou só dar um ajustezinho lá, porque fica tudo junto. E eu odeio esse negócio de estar tudo junto aí. Deixa eu ver aqui. Só colocar a tag BR, ela nos ajuda bastante. Eu resolvi aqui só do e-mail para o Estado Civil, que eu vou colocar mais um BR aqui. Essa tag BR aí nos ajuda bastante nessa questão de espaçamento. Pronto. Vamos lá. Eu vou lá, o nome, posso colocar o nome, posso colocar um endereço, posso colocar qualquer cidade, o estado eu posso clicar na setinha, vocês não veem aí, mas eu vejo, colocar aqui Alagoas. O CEP ele não aceita, digamos, letras, né? Só aceita caracteres especiais, seja ponto, vírgula e números, tá? Aí no CEP, aliás, no e-mail, se eu colocar qualquer nome, interessante que era para ele me corrigir aqui, mas eu acho que vai ser na hora de enviar. Vou dizer que sou casado, tá, trabalho formal, vou criar aqui um usuário, por exemplo, Jadiel, underline, Lúcio. A senha, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na hora de enviar, vamos ver se ele vai dar certo aqui, ó. Observa que ele não vai dar certo no e-mail. Olha o que é que ele diz aí, inclua o arroba, tal, tal. Agora, se eu colocar @gmail.com, observa que o arquivo vai. Agora, sem o arroba, ele não sai do canto, tá? Então, ele não aceita porque nós colocamos aquele padrão, ou melhor, nós colocamos o tipo de dados no padrão de e-mail. Então, um segredozinho aí é cada campo deve ter o seu tipo de dados, de acordo com o que você está utilizando, certo? Pessoal, entenderam aí essa questão do tipo de dados lá de e-mail? Hein, pessoal? Pessoal, todo mundo compreendeu aí? Vamos lá,
vamos lá. Gabriel entendeu. Eduarda, chegando agora, já deu para dar uma compreendida mais ou menos na questão do formulário? A mensagem chegar aí para mim ou como é, Josinildo? A mensagem demora a chegar para mim ou para você, como é? Ah, para o senhor, sim, sim. Ah, tá, tranquilo. Pessoal, vamos lá, continuando aqui, tá? Na página 73, ele mostra lá um input que seria, por exemplo, para um site, tá? Da gente usar, por exemplo, a gente utilizar um site. Então, ao invés da gente colocar aqui, por exemplo, no tipo de... No type aqui, ó, na linha 41, a gente usa type, por exemplo, suponhamos que esse campo fosse de um e-mail, era só usar isso aqui, ó, URL, tá? Se eu coloco URL, o padrão ele já muda. Ao invés de o que é exigido ser o arroba, ele passaria a ser exigido o www. Então, aí vinha o nome do site.com.br. Então, ele já faz esse reconhecimento aí, tá? No nosso caso, eu não vejo interessante, por exemplo, site pessoal, não é uma coisa muito comum, então por isso eu não vou mostrar aqui, tá? A gente vai continuar. Mas é a mesma coisa, seria só exatamente mudar esse atributozinho, ao invés de ser e-mail, por exemplo, ser URL, o padrão já teria que ser www, tá? Então ele ficaria dessa maneira aí. Pessoal, continuando aqui, na linha 74, ele tem um atributo chamado de range, tá? Esse range, ele é bonito, pode ficar até bonitinho para vocês, mas assim, eu particularmente não vejo ele ser útil através do HTML sem o CSS. Por quê? Se vocês observarem na página 74, esse range basicamente é uma barrinha onde você vai controlar um valor. Aliás, nesse caso aí ficaria legal, né? Estava na lembrança de outro aqui, mas ficaria interessante. Por exemplo, quando a gente baixa um joguinho que a gente começa a jogar, para a gente dar estrelinhas, né? Diga aí quantas estrelinhas você dá para o web, né? Então, esse range, basicamente, ele ficaria manual para você dar uma nota ou estipular um valor para aquela plataforma. Eu estava na lembrança de outro, por isso que eu falei de não funcionar. Mas aqui ele vai dar certo. Vamos lá. Deixa eu ir lá para o final agora, tá? Eu vou para o final. Eu vou abaixo aqui da linha 63. Primeiro eu vou criar um BR barra aqui para quebrar uma linha, tá? E eu vou criar esse range aqui. Vamos lá. Então, vou criar aqui um input, tá? Esse input ele vai ser do tipo range, ok? O name, eu vou colocar aqui points, mas poderia ser pontuação, não tem problema nenhum. Aí eu vou dizer qual é o valor mínimo, tá? Que eu vou dar. Digamos que seria de 0, o mínimo, e o máximo seria 100, por exemplo, tá? Ou poderia ser de 0 a 10. Vou colocar de 0 a 10, ok? Mas poderia ser de 10 a 100, um exemplo, né? Então, poderíamos criar uma escala no valor mínimo e no valor máximo. Só isso daí, ó. Vou fazer um Ctrl S, vou compartilhar aqui. Nesse caso, eu não sei, Matheus, se ficaria viável utilizar a questão da idade, mas poderíamos utilizar o number que a gente vê já, por exemplo. Ficaria mais viável a gente usar. Pode até bom, a gente insere a questão de idade já já, tá? Ó, fiz um Ctrl S lá. Vamos aqui para o navegador.
E lá abaixo, ó, você observa que eu posso atribuir um valorzinho de 0 a 10, ou seja, uma barrinha onde eu posso clicar, segurar e arrastar. Agora, cada navegador, ele mostra essa barrinha de uma forma diferente, tá, pessoal? Cada um mostra de uma forma diferente. Por exemplo, deixa eu ver aqui se eu... Ó, eu vou compartilhar... Vocês estão visualizando aí no Opera, tá? Eu vou colocar aqui o Edge só para vocês verem que ele tem um comportamento diferente, tá? Deixa eu botar aqui para vocês. Inclusive eu estava com o jogo. Vou atualizar. Observa que a barrinha aqui ela já fica outra, tá vendo? Ó? Então, de navegador para navegador, essa barrinha aí ela vai, digamos, alterando, ou seja, de uma para outra, tá? Só para vocês verem que a questão do aplicativo que a gente tá utilizando, eu acabei de clicar na setinha aqui de estado para todos os estados. E para vocês aí não mostra, tá? Então, ó, essa barrinha é você dizer, ou seja, atribua uma nota. Inclusive eu não coloquei lá, a gente coloca agora, tá? Então deixa eu voltar para lá, por favor. Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, coloquei esse input aqui. Deixa eu colocar um label aqui. Só um instante, gente. Deixa eu pegar um label aqui bem bonitinho para a gente colocar. Cadê? Vamos. Vou colocar aqui, ó, atribua uma nota de 0 a 10, por exemplo. Aí vai aparecer lá o textozinho agora, vai ficar mais interessante. Daqui a pouco vocês veem lá. Aí o Matheus colocou o seguinte: poderíamos utilizar esse range para a idade, então eu não viria com bons olhos essa questão da idade, você clicar, segurar e arrastar. Mas, digamos que na página 75, tá? Inclusive tem aí number, deixa eu procurar aqui um local acima, por exemplo. Deixa eu colocar ele depois do... Deixa eu ver aqui. Depois da cidade, tá? Depois da cidade eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui um label, tá? Esse label eu vou colocar aqui, ó, idade, 2 pontinhos, tá? E a idade, inclusive está ali na frente, eu vou colocar ele aqui abaixo. Vamos lá. Vou colocar da seguinte maneira, eu vou criar um input. Esse input será do tipo number, tá? Será do tipo number. O name aqui, vou colocar aqui ele chamado de idade, ok? E eu vou dizer o seguinte, mínimo, vou colocar aqui de 1, máximo, por exemplo, vou colocar 100. Ou seja, quem tiver mais de 100 anos não pode... Certo? Vamos lá. Em seguida, eu vou colocar aqui, por exemplo, step. Dizer o seguinte, quando a gente iniciar, ele já vai informar para a gente o valor 1. Tá? Ele já informa aqui o valor 1. Vamos salvar e vamos ver lá qual é o resultado que nós vamos ter no navegador. O estado ali ficou um ao lado do outro. Esse ali um BR. E observa que agora, Matheus, ó, a gente pode ir clicando, tá? Ó, a gente pode ir clicando, ou seja, ele não aceita menos que 1. E se eu for passando aqui, ó, tá vendo? Ó, ele só vai no máximo 100. Então, assim, ficaria mais interessante a gente usar isso daqui. Vou colocar uma tag BR aqui. Só um instante. Vou atualizar. Idade. Deixa eu ver aqui uma coisa.
Só um instante. Pronto. Agora ficou mais interessante. Então, eu posso cadastrar, posso dizer que a minha idade é 7 anos, tá? Posso colocar lá todas as informações, tá? Então, observe que nós temos formulários até 1 hora para a gente trabalhar. Certo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Pode tirar, tá? Dúvidas, perguntas. Pronto. Pessoal, então ficamos acordados da seguinte maneira, tá? Um exercício para vocês fazerem durante... O exercício é vocês fazerem um formulário, tá? Com os dados pessoais de vocês, tá? Endereço, aliás, nome, endereço, telefone, e-mail, tá? Podem usar a criatividade aí e criar um formulário para vocês, ok? Estado civil, tá? Então, vocês podem ir criando aí. Quando for na próxima aula, nós ainda vamos continuar esse formulário. Nós vamos colocar mais dados nesse formulário, tá? Mas, de antemão, o exercício da semana para vocês é o formulário com os dados pessoais de vocês. Nome, endereço, cidade, estado, CEP, telefone, idade, né, ou data de nascimento, tá, pessoal? Então, por favor, façam isso daí. Todo mundo entendeu, pessoal? E o exercício? Entenderam, né? Beleza, olha só. Então, pessoal, tenham uma ótima semana, tá? Fiquem com Deus. Só lembrando que tenham cuidado. Só saiam de casa se for realmente o necessário, tá? Se não for necessário, fiquem em casa. E quando sair, use máscara. Lembrando que nós estamos no foco agora, né? Então, agora que está aparecendo muita gente contaminada. Então, tenham cuidado aí, tá? Para que a gente possa voltar sãos e salvos, ok? Então, estão liberados e vão com Deus. Jaqueline, aqui tem 11, filho de Deus. Olha, onde eu moro apareceu 11 agora.